Bem, galera, o objetivo da nossa aula de hoje é tirar dúvidas sobre a lista de exercícios que está disponível no ambiente, que é para vocês entregarem no domingo, né? João Pedro acessou a aula aqui e ele está com dúvida no comando else. Vamos lá, João Pedro. Basicamente, aqui, ó, para te passar o comando else, eu vou fazer uma codificação bem trivial aqui para você entender. Eu declaro a variável x e seto ela igual a 10. Certo. Aí eu faço um teste se x é menor que 20. Uhum. Se for, eu vou imprimir na tela menor que 20. Só isso que meu programa faz. Uhum. Então, ó, vou executar meu programa. Deixa eu, para mostrar tudo, eu vou compartilhar a tela inteira. Beleza? Então, ó, eu declarei x é igual a 10, eu faço o teste, se x é menor que 20, eu imprimo menor que 20. Entendi. Na sua opinião, na hora que eu executar, vai imprimir esse texto aqui na tela, sim ou não? Sim, Sim. sim. Vamos lá, ó. Menor que 20, Menor que beleza? 20. Certo. Se eu colocar aqui 30, vai imprimir o texto na tela, você acha? Não, Não vai imprimir o texto não. na tela. Então vamos ver, ó, não imprimiu, beleza? Não tem nada aqui, ó. Entendi. Ficou vazio no caso. O vazio. Entendi. Então ele não entrou no if, né? Ele Uhum. testou que é falso, ele foi, não entrou aqui. Aí ele já saiu do if e veio para esse return zero e pronto, acabou o programa. Certo. Só que pode ser que eu tenha uma lógica qualquer quando o if não for verdadeiro, quando ele for falso. Aí é que Uhum. entra o else. Ah, Aí, então, por exemplo, se ele não for verdadeiro, eu quero colocar assim, maior que 20. entendi. Aí vai imprimir essa mensagem aí. Por que que vai imprimir ela? Porque, igual no caso aí, o X é menor que 30. Ele não é menor que Quer 20. dizer, não, tem, desculpa, errei aqui. Mas é isso mesmo, é essa a razão. Como o x não é menor que 20, ele cai aonde? No else. Não é. Então, veja lá, ó, vou rodar meu programa. Maior que 20. Ficou Maior que claro? 20. Uhum. É isso. O else é isso. Só que aí, raciocina o seguinte. Cara, eu quero associar ao else um outro if, que eu quero ver se ele é maior que 20, eu quero também testar se ele é igual a 20. Aí o que que eu faço? Eu coloco um if logo depois do else e faço um teste se ele é maior que 20. Aí ele entra aqui. E se não for nenhum dos dois, se ele não for menor nem maior, significa que o x é igual. Entendeu a lógica aqui? Então eu posso, em programação, adicionar ao else um if. Aí. Aí a gente fala else if, que Hum, é um else com teste. Ou seja, ele não vai entrar aqui somente se esse if for verdade. Se for falso, aí ele cai nesse caso aqui. Então, tem essa situação que é muito comum, né? Então, se eu colocar aqui igual a 20, ó, igual a 20, né? Que ficou esquisito. Igual a 20, ah, né?
Então, ele entrou nessa situação. Uai, Celso, beleza, não precisava de fazer isso, não. Basta eu fazer assim, ó. Pronto, eu nem mexo com else. Certo? Funciona esse programa aí? O que você acha? Na verdade, eu não sei, porque eu ia até perguntar o que que é esses dois, os tracinhos que você acabou de acrescentar aí, qual a função deles. Esse aqui? Uhum. Esse aqui verifica se o x é menor. Esse Certo. verifica se é maior. E Uhum. esse ele verifica se é igual. Ah, entendi. Se eu colocar só um igual, não funciona. Tem que ser dois iguais. Aí com 3 ifs ficaria o caso da aula passada, né? No caso, 3 programas, de certa forma, rodando ao mesmo tempo, né? Aí, exatamente, é isso mesmo. Essa que é a ideia. Qual que é a diferença desses dois códigos aí, né? Desse que agora vai funcionar do mesmo jeito, vai dar o mesmo resultado, tá certo, beleza, bacaninha. Porém, a performance desse programa aqui, ela é pior do que a do anterior. Por quê? Porque sempre eu vou testar esse. 3 vezes eu tenho que fazer 3 testes. Então, eu tenho que ir lá na ULA, na unidade lógica e aritmética do processador, e fazer 3 testes. Por outro lado, se eu tiver essa lógica aqui, ó, eu tenho que fazer só um, ou no máximo 2. Vou dar um exemplo. Se o x for igual a 10, ó, eu testo. 10 é menor que 20? Verdadeiro, porque o x vale 10. Então, eu imprimo menor e não testo aqui, porque aqui é o else, é a negação do if, e não testo aqui, porque esse else é a negação do else intermediário. Então, eu evito 2 testes. Agora, se tiver assim, igual estava programado, eu faço sempre 3 testes. Ficou clara a diferença? Ficou assim. Beleza, então esse aqui é o else. É assim que ele funciona, né? Essa aqui é a ideia. Beleza, tem algum exercício, ô João Pedro, que você quer que eu faça? Você já Tem começou? sim, professor, o 7. Eu queria que o senhor, começasse do zero para mim entender, porque na verdade ele eu não consegui desenvolver praticamente nada nele. Beleza, vamos lá, ó. Exercício. Eu vou abrir ele aqui, vou te explicar ele sem código, e aí depois a gente vai para a codificação. Ó, veja só, exercício 7. Faça um programa que receba 2 números e mostre o maior. Então, eu vou fazer só até aqui, ó. Faça um programa que receba 2 números. Pronto. 2 números aqui, ó. Eu declarei 2 variáveis, mandei um print, fiz um scanf para ler o primeiro número, dei outro print, fiz um scanf para ler o segundo número. Concorda que eu fiz isso aqui, ó? Então, eu vou ler o 10 e o 20, meu programa acaba. Concorda? Concordo. Aí no caso aí agora pode utilizar o comando else, né?
Não. Não? Ó, veja só. Eu fiz essa primeira parte aqui, ó. Uhum. Ah, tá. Não, é que eu já tô Faça um programa que receba 2 números. certo. Beleza? Uhum. Agora, o número está em N1 e N2. Aí eu tenho que agora verificar qual que é o maior. Ó, se o N1 for maior que o N2, qual que é o maior nesse caso? Entre com o número 2. Para entrar dentro desse if aqui, ó, com esse teste que eu fiz, qual que é o maior, o N1 ou o N2? No meu caso vai ser o N1. N1, perfeito, isso mesmo. Aí eu imprimo ele, ó, N1. Então vamos fazer o teste aqui, ó. Então eu verifiquei aqui se o N1 é maior. Então, aqui não tem o I comercial não, e faltou aqui, ó, o porcento %F. Beleza, ó, vou executar esse programa, só fiz isso. Aí tá lá, ó, entre com o primeiro número, 10, entre com o segundo, 20. Uai, César, não imprimiu nada. Por quê que não imprimiu nada, na sua opinião? Nesse caso, o L2 é maior, né? Porque o N2 é maior, o N1 não é maior que o N2, ó. Então isso aqui vai dar falso. Então ele não vai imprimir, o princípio é o mesmo. O que é que eu tenho que fazer aqui, nesse contexto, para que, qual modificação que eu tenho que fazer aqui, para que nesse cenário em que o N1 é menor que o N2, ele imprima o N1, né? Que aqui, ó, do jeito que está aqui, ó, ele só vai imprimir quando o N2 for maior, ou não for menor. Vou colocar o N1 como 20 e o N2 como 10. Aí ele vai imprimir o 20. Então, esse programa está parcialmente pronto. Se eu fizer o contrário, ele não está pegando a lógica. Se o N1 for 10 e o outro é 20, ele não imprime. Então, o que, que eu tenho que fazer nesse programa para imprimir o maior? Que ele está imprimindo só quando o N2 é o maior. Só quando o N1 é o maior. Quando o N2 é maior, ele não está imprimindo o maior. Então, está com bug esse programa aqui. A gente fala assim, né? Ah, não, está com bug, não funciona direito, não. O que, que eu tenho que fazer aí, João Pedro? Aí no caso eu vou abrir um comando else e coloquei para rodar Perfeito. o É o N2. seu caso contrário, né? Uhum. Ó, fechou. Aí eu imprimo quem aqui agora? O N2. Pronto. Você entendeu, ué. Falou que não tinha entendido nada. Olha lá, ó. Agora vai funcionar. Ó. 10 e 20, tem que imprimir 20. Perfeito. E ao contrário agora, 20 e 10. O 20 e o 10 já estava funcionando, né? Vai continuar funcionando. 20. Pronto. Então, aqui, ó, eu resolvi a questão 7 até aqui, ó. Faça um programa que receba 2 números e mostre o maior. Ficou claro até agora? Até essa parte aí, sim. Se por acaso os 2 números forem iguais, imprima a mensagem iguais. Opa, agora já deu uma dificultada. Vamos pegar a situação aqui, ó, em que eu digito 10 e 10, os dois são iguais. Uai, ele imprimiu maior 10, está errado, está com bug, está com problema. Eu tenho que implementar essa lógica. Aí o que, que eu vou fazer? Fazer um if, verificando se o N2 é maior que o N1. Se isso for verdade, eu
imprimo N2. Agora, se eu não entrar aqui é porque eles são iguais. Então, o else final é a terceira situação. Aí eu posso vir e imprimir iguais. Não tem maior, né? Eu vou imprimir só iguais. Né? Pronto. Então, ó, eu testo. Se N1 é maior que N2, eu imprimo isso. Caso contrário, se N2 for maior que N1, eu imprimo isso. Caso contrário, eu imprimo isso. O else você traduz para caso contrário, que aí você entende. O if para si. Se N1 for maior que N2, imprime maior N1. Caso contrário, se N2 for maior que N1, imprime maior N2. Caso contrário, imprima iguais. Linguagem de programação, João Pedro, é igual ao português. Igual à linguagem natural. Claro, em algumas circunstâncias. Linguagem de programação tem gramática. Linguagem natural, português, tem gramática. Linguagem de programação C tem sintaxe. A linguagem natural, português, tem sintaxe. O que é a sintaxe? É a forma. Né? É a forma. Por exemplo, você vai fazer uma frase, você tem que colocar ponto final nessa frase. Você tem que usar vírgula, de acordo com a semântica que você quer imprimir. Então, né? Tem toda uma regra ortográfica envolvida. Então, tem toda uma regra. A semântica aqui, ó, tá clara. Qual que é a semântica? É o significado desse texto. É o significado. É quando eu falo assim, Joãozinho quebrou a janela. Ponto. Eu escrevi isso. Está de acordo com a norma culta, a gramática? Beleza. Pontuação? Beleza. Mas qual é o significado? Ah, ele foi lá e quebrou a janela. É isso que a gente entende, né? Beleza. Então, isso é o português. Sei a mesma coisa, uma linguagem do mesmo jeito, né? Tá aqui, ó. If, parênteses, faz parte da sintaxe. N1 maior que N2, né? Beleza. Aqui, ó, já não faz parte mais, porque N não existe. É como se você estivesse usando uma palavra em português que não existe. Né? N2 existe, N não existe. Só que português permite você, em C, você pode criar palavras. Português não pode, né? Você tem um conjunto de palavras limitado. Em programação, você pode criar várias palavras. Então, tem umas diferenças. Ô, professor, pode falar. É igual tem hora que eu estou programando e tal, aí eu vou, sem ver, eu coloco igual, no lugar desse N1, sem querer, por exemplo, eu coloco um N3. Aí aparece na mensagem de erro lá no build, lá no final, tipo, alguma coisa está fora do escopo. Aí o escopo... aparece aqui, ó, 3, N3. Não, aí, sim, aí igual o escopo vai ser onde eu vou estar criando minhas palavras, no caso vai ser o float ou o int mesmo, essas coisas. Aí, ó, não, aí ele vai te avisar. Vamos pegar esse exemplo que você falou mesmo. Eu coloquei N3, não foi? Uhum. Aqui, ó, N3, ele avisou aqui, ó, esse quadradinho vermelho. Aí ele foi e deu uma mensagem, na minha opinião, extremamente clara. O que ele colocou? Erro na linha 10. Beleza? O que ele falou que tem que traduzir esses erros para vocês entenderem. Uhum. Ó, N3 undeclared. Então, N3 não foi declarado. Na função, entendi. Não. No programa, né? Na função principal. Pode ser na função principal. Aí ele tem até entre parênteses aqui. Primeiro uso
nesta função. Então, você está usando antes de declarar. E ele ainda até sugere. Sim, né? Será que não é o N2 que você queria colocar aí? Aí ele está te perguntando, Que né? aí, tipo assim, ele vai querer sugerir um que está mais próximo do que já foi utilizado no programa. Exatamente. Ele vai te sugerir aí alguma situação e tal. Beleza, mas nem precisa de Uhum, sugerir. Você já sabe que é N2. Ah, não, então tem um erro na sintaxe. uhum. Porque eu sei que é N1, beleza. Né? Então, é isso que tem que a gente faz, entendeu? Essa que é a Entendi. ideia. Tem que ler as mensagens que são apresentadas aí no programa, né? Aí agora, ó, se eu compilar, build, finish. Então, a build é essa compilação, né? Zero erros, zero warnings, pronto. Que tem, às vezes, o warning é um errinho mais leve, que ele deixa passar. Mas não é interessante você deixar usar isso, né? Aí ele até mostra uma mensagem aqui anterior que é assim, ele está dando build em um arquivo único, porque aqui tem como você criar um projeto new aqui, ó, que a gente não vai usar, mas você pode criar um projeto com múltiplos arquivos, né? Um exemplo é esse projeto meu aqui, ó. O projeto real aqui, ó, como exemplo, ó, o tanto de pasta e arquivos que ele tem, né? Olha essa pasta aqui, a quantidade de arquivos, né? Se você pegar essa pasta aqui, ó, quantidade de arquivos, né? Aqui uma pasta, quantidade de arquivos. Então, esse projeto aqui chama Cisores. Esse é um projeto. Então, ele só está querendo dizer isso para você aqui nesse contexto, né? Então, é isso. Então, essa é a questão 7. Pode falar. Essa dúvida de João aí que ele acabou falando aí, era a minha também. Eu estava com muita dificuldade de tentar corrigir quando dava esse erro aí. No caso, sinalizando esse vermelhozinho aí, ó, nesse quadradinho. Você tem que vir aqui, ó. Aqui tem várias abas. Você tem que vir na aba Build Messages. Aí aqui é que vai estar mostrando onde que está o erro. Vou dar um outro exemplo, ó. Muito comum, a gente esquece ponto e vírgula. Aí eu vou dar o build, ó. Aí ele vai lá e mostra. Aí, ó, deixa eu dar o zoom aqui para vocês verem a mensagem. Sempre é uma mensagem simbólica. Tem que ler a mensagem. Principalmente se vocês estão começando a programar, ó. Linha 16, erro. Esperado ponto e vírgula antes do token chave. Essa chave é chamada de token. Antes dele tem que ter um ponto e vírgula. Aí a pessoa fala assim, pô, mas eu vou pôr um ponto e vírgula aqui, né? Aí a pessoa, o programador, vai adquirindo experiência. Não, é antes. Antes não significa mesma linha, porque para ser linha não importa. Espaço não importa. Né? Isso é só para o ser humano entender melhor. Antes ele quer dizer que é aqui, ó, nesse ponto. Né? Beleza. Foi lá, deu o build. Zero erro, zero warnings, né? Então, essa aqui é a ideia. Não tem segredo aí, não. Beleza? Beleza. Mais alguma questão aí que vocês querem que eu faça? Professor, você podia fazer junto comigo, no caso seria essa 12? Você poderia estar Posso. fazendo só para me acompanhar? Vamos Eu fazer vou aqui. continuar. Deixa eu salvar ela aqui como 12. Então, vou abrir ela aqui, a gente vai ler, né? Vamos fazer ela por partes, né? Ler um número inteiro, se o número... Então, beleza, ler um número inteiro.
Então, aqui eu vou trocar por int. Como é só um, eu vou deixar n. Entre com o número. Aqui, ao invés de ser f, eu vou colocar i de inteiro. Pronto. Leu o número inteiro. Fiz aqui, compilei. Tá faltando o que aqui? Scanf. Ah, ele deu o mesmo erro. Undeclared. É N, né? Beleza. Digitei 10. Pronto. Meu programa acabou. Alguma dúvida até agora? Tá tranquilo? Professor, o I é dia inteiro que o senhor falou? É. Pode usar o D também, mas o comum é o I. O I é o mais utilizado, então, pelo menos para mim, né? Comum para mim pode não ser comum para outras pessoas. Pode ser o D ou o I. O D significa digit e o I inteiro. Então, beleza, tá aí. Primeira, aqui, ó. Essa parte da questão aqui foi resolvida, né? Aí, ó, se um número for negativo, escreva número inválido. Uai, beleza, facinho, uai. Se o n for menor que zero, printf. Imprimir na tela, né? Número inválido. Fechou, ó. Zero bala. Então vamos testar. 10. Não imprimiu nada. Beleza, tá certo. Menos 10. Número inválido. Pronto. Então eu fiz essa parte aqui da questão. Se o número lido for negativo, escreva número inválido. Alguma dúvida até agora? Não. Beleza. Vamos para a terceira parte da questão. Se o número for positivo, calcular o logaritmo desse número. Beleza. Aí, ó, caso contrário, é o else. Caso contrário, eu tenho que... Aqui eu tenho que fazer o quê, ó? Calcular o logaritmo desse número. Beleza. Né? Então, tá aí a lógica. Então, se ele for negativo, eu vou imprimir. Caso contrário, eu tenho que calcular o logaritmo. Ah, César, eu não sei calcular o logaritmo. Eu vou criar uma variável aqui para receber o logaritmo. Vou deixar como log aqui. Beleza. Aí, eu vou na internet. Aí eu vou na internet, vou aqui no Translate e vou lá e digito logaritmo. Logaritmo. Aí ele coloca, traduziu aqui para mim. Aí eu vou lá e digito logaritmo em C. Tem que ser em C. Fiz uma pesquisa aqui e tal. Normalmente já vem na primeira página, né? Vamos abrir aqui. Oh, beleza, ó, tem uma função chamada log. Ele mostra aqui a sintaxe dela, os parâmetros dessa função. E ela retorna double. Então, esse log aqui, ó, tem que ser do tipo double. Porque é o que ela retorna. Ah, sim. Beleza, é o que ela retorna. E o parâmetro dela também é double, não é int. Tá? Aí, eu acho algumas funções, você não precisa fazer o cast, que é converter o n, que é inteiro, para um valor que é double. Nós não vamos fazer o cast e vamos ver. Beleza. Então, ó, log recebe log, que chama a função, ó, que ela aqui, ó, ela chama log. E eu vou passar quem? O n para ela. Vamos ver se vai funcionar, né?
Beleza. Compilei. Ó, ele deu um erro. Por quê? Eu estou usando uma variável que tem o mesmo nome da função, então eu não posso criar essa variável. Então eu vou chamar essa variável de L só. Ah, beleza. Vamos ver se ele deu erro agora, ó. Ó, não deu erro. Não deu nenhum erro, né? Beleza. Depois a gente vai ver essa mensagem aqui da função log. A mensagem, ela, não acho que a gente pode ver agora porque ela é relevante para esse contexto. Ó, na linha, vamos lá, na linha 15, ele deu uma mensagem, ó, warning, declaração implícita da função log. Então, o que que ele está querendo dizer aqui? Que houve uma declaração implícita da função. Essa mensagem é porque eu não usei a biblioteca MEF, que precisa. Mas como que você sabe disso? É porque aqui, ó, no próprio site que eu peguei a função log, ele fala para mim, ó, include math.h, e eu não fiz isso. Aí ele deu esse warning. Aí beleza, então eu vou dar o build. Ó, agora o erro sumiu, ó. Ele deu o erro, sumiu. Opa, já calculei o log, então eu posso tirar essa mensagem aqui. Basta eu agora imprimir L, que é quem está com log. Como ele é double, eu tenho que ser %F, né? Então, log, float double, tem que ser %F. L. Ah, pronto. Compilei. Então, beleza. Vou digitar aqui 100. Ó, o log deu 4,6. Esse foi o log de 100. Aí, ó, vou abrir uma calculadora para ver se está certo, né? Pegar uma calculadora aqui, ó. Pegar a calculadora científica. Até aumentar aqui um pouquinho ela. 100, aqui, ó. Log. Uai, deu 2. Tá vendo aqui? Não bateu. O que pode ser? Né? O log, ele tem base, né? Ele tem uma base. Aí tem que ver qual que é a base da função log da biblioteca MEF. Né? A gente pode ler aqui, ó. Qual que é a base? Deixa eu só ver se tem alguma coisa de base aqui, ó. Ó, x, um valor usado para calcular o logaritmo de x para a base de e. Se x é negativo, a função retorna erro. Se x é zero, a função retorna um outro erro. Então, ó, a função log retorna o logaritmo de x para a base de e. Só que e não está definido. O que é e? Né? Eu não sei o que é a base e. O que esse número é. Vamos ver se tem mais alguma informação aqui, ó. Não, ele não tem. Ele fala simplesmente essa, é uma constante, que eu não sei qual que é, né? Ele não está explicando qual que é essa constante. O da calculadora não é esse. O da calculadora não é o mesmo, né? Não é o mesmo número, né? Não é o mesmo valor, né? Então, o da calculadora não dá para fazer como base. Aí aqui, ó, ele me mostra um outro exemplo, que é a função log na base 10, ó. Aqui ele está me falando. Então, se eu trocar aqui o log 10, que aí eu sei que a base é 10, né? Aí o que vai acontecer? Agora eu vou digitar 100. Opa, funcionou.
Eu alterei a minha função log. Log 10 significa base 10. César, tem que ser log 10? Não. Assim tá certo? Tá. Porque o exercício não fala da base do logaritmo. Então, Então, ó, o exercício não fala. Se o número for positivo, calcular o logaritmo desse número. Ele não fala. Né? Ele não fala nada a respeito disso. Então, como ele não fala, eu não sei qual que é a base. Então, eu posso usar só log, né, sem base. Mas para ter mais sentido para a gente está acostumado com o log na base 10, o logaritmo na base 10 ou o logaritmo na base 2, né? Por exemplo, qual que é o log de 16, né? Qual que é na base 2? É um número que eu elevo, que é 4, que dá 16, né? Qual que é um log de 100 na base 10? É 10 elevado a 2 que dá 100, por isso que é 2, né? Então, tem essa diferença do logaritmo. O logaritmo pode ser na base 2 ou o logaritmo pode ser na base 10. No caso aqui, né, da calculadora do Windows, o log aqui tem esse valor, né? Aí, ó, tem esse número aqui, ó, 27182, tá vendo? Se eu pegar esse número aqui, então beleza, esse número. Aí aqui, ó, eu tenho o log de n e eu digitei 100, deu 4,6, né? Vamos só repetir aqui o programa, ó. Então, ó, nesse meu programa, 100 vai dar 4,6, ó. Eu vou pegar esse número aqui, 4,6, desse jeito aqui, belezinha, vou levar lá na calculadora. Vou pegar 2,71 e vou usar essa função aqui, ó, essa exponenciação aqui, ó. Esse número é elevado a esse número aqui, ó, que é 4,605,170. O que que tem que dar, gente? Qual o valor? Vocês estão ruim em matemática, hein? 100, ó. Porque eu tenho que o logaritmo chega no valor. O logaritmo de um número chega no valor. Para eu voltar para esse número, eu tenho que elevar ele a esse número de acordo com a base, né? O logaritmo é assim que funciona. Mas isso é matemática, não tem nada a ver com programação. Então, só mostrando para vocês o que é a função log. Aqui a base é a constante E. A constante E, ela tem esse número aqui, ó. Vamos ver aqui o que é essa constante. Const. Que deve mostrar, né? Temos números que são construídos algebricamente e outros que são transcendentais. Dado o número irracional, cujo valor é aproximadamente esse aqui. Então, esse número aí, ó, ele é um número irracional, né? Um número especial aí. Né? Ele uma constante matemática, né? Aqui, ó. O número é uma constante matemática que é a base dos logaritmos. Por vezes é chamado número de Euler. Não confundir com constante de Euler. Então, é o número de Euler, né? É esse Ezinho, é um valor específico.
E ele vale, né? Quer ver, ó? Ó, o E é o número único maior que 1 que faz a área, a sombra ser igual a 1. Então, ele explica. Ó. Você tem um gráfico aqui, né? Ele explica o que é o E. Ele é o número que faz a área de uma curva logarítmica de números, né? E é um número que faz essa área ser igual a 1, né? É isso. Esse número de Euler aí. Então, é o 2 ponto... Esse é o logaritmo, 2,71, a base dele. Então, a base oficial é a constante E. A constante E é o número de Euler. Pronto, é isso. E C obedece fielmente ela, né? Massa, né? É verdade. Você vê que para eu pegar log 10, por exemplo, da base 10, eu tenho que usar aqui log 10. As linguagens de programação, né, elas foram projetadas e escritas, principalmente essa biblioteca MEF aqui, né, para esse propósito, né? Alguma dúvida sobre essa questão? Tá tranquilo? Agora sim, professor, deu para acompanhar. Bem, mas é isso. Essa aqui é a ideia aí. Quer que eu faça mais alguma questão? Vamos fazer o seguinte, eu vou finalizar aqui a gravação da aula e a gente faz aquele esquema que às vezes vocês não tiveram tempo de fazer em casa, as questões e tal. Eu vou propor umas questões aqui, vocês fazem, raciocinam e etc., pensam e eu depois corrijo junto com vocês. Pode ser? Beleza. Então, vou interromper a gravação aqui só para não ficar uma aula muito grande. E aí a gente começa porque senão fica entediante. Tem que esperar, gravar esperando vocês, né? Vou interromper a gravação aqui. É isso.